Olha, está aberto o edital para eleições do Conselho Tutelar 2019. Até o dia 17 de junho, os interessados em concorrer a uma das 30 vagas do Conselho Tutelar têm até o próximo dia 17 para comparecer à Estação Cidadania, com todos os documentos exigidos pelo edital e efetivarem suas inscrições. Quem irá falar mais sobre este assunto é Luciane Rocha, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Aracaju. Bom dia, Luciane. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. O que é necessário, então, para a participação? Então, o Conselho Tutelar, ele é um órgão que tem como principal função zelar pelo bem-estar da criança e do adolescente. Então, antes de mais nada, a pessoa que deseja exercer a função de conselheiro tutelar, ela tem que ser uma pessoa que compreenda a necessidade de proteção social da criança e do adolescente, dentre outros pré-requisitos que são estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no edital. Então, ela precisa ser maior de 21 anos, ter nível médio, ser residente do município de Aracaju há no mínimo 2 anos, e aí ela precisa estar residente no território no qual ela deseja se candidatar. Em Aracaju hoje a gente tem 6 distritos, 6 conselhos tutelares. Eu moro no Bugio, eu vou me candidatar a qual conselho? Ao do Conselho Tutelar do 5º Distrito. E eu tenho que ser residente em algum dos bairros por no mínimo 2 anos. Tudo regionalizado, né? Isso. Porque a gente tem os recortes de ação, até porque tem determinadas comunidades onde os índices de violência contra a criança e adolescente são mais altos. Precisa ter um trabalho comprovado, junto à criança e adolescente em alguma instituição governamental ou não governamental, que esteja regular e cadastrada no Conselho da Assistência, no Conselho da Criança e do Adolescente, e principalmente ser uma pessoa que entendam, que tenha uma sensibilidade, trabalhar com criança, adolescente, vítima, você tem que ter uma sensibilidade, além de um conhecimento, mínimo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. Luciane, depois a gente observa que houve e é dado pelas instituições públicas, governos e tal, hoje uma importância maior aos conselhos tutelares. Então, depois dessa importância maior, você acha que houve, assim, um cuidado também maior, houve um certo freio no que diz respeito à violência contra a criança e contra o adolescente? Então, eu digo que o Conselho Tutelar, ele é quem primeiro chega. Então, ele tem que ser muito preparado, porque quando a criança está numa situação de violência, às vezes ele chega até antes da polícia. Então, ele é a primeira pessoa que vai acolher aquela criança que está numa situação de vítima, é a primeira pessoa que vai escutar aquela criança. E aí, quando a gente consegue visualizar o trabalho daquele órgão, que tem como principal função é, de fato, ser a escuta da comunidade, que eu estou vendo uma criança, um adolescente passando por um sofrimento, a quem eu falo? Então, na comunidade, quem vai estar mais próximo de você é o Conselho Tutelar. E aí a gente tem trabalhado muito no enfrentamento às violências, nessa questão do denunciar. E a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que ela tem várias formas de denunciar de uma forma anônima. Ela pode ligar para o Disque 100, ela pode ligar para o Conselho Tutelar do território dela sem se identificar, ela tem esse direito, ela pode estabelecer uma denúncia anônima em diversos espaços, mas que a denúncia, ela às vezes cessa uma violência. É muito comum a gente chegar num caso, por qualquer movimento, alguém se identificou, contou com o Conselho Tutelar chegou, a criança está em violência há 1 ano. Certo. E como é que a população dos bairros recebe a presença de vocês, dos conselhos tutelares? Então, o Conselho Tutelar ele é muito parceiro e deve ser muito parceiro, mas do mesmo jeito que ele deve ser parceiro para orientar aquela comunidade, orientar aquela sociedade em como tratar bem sua criança e adolescente e requisitar do poder público aquilo, que é direito da criança e do adolescente, ele também é um órgão que tem que ser, que ele tem que ter uma vigia. Então, ele também tem que ser aquela pessoa que vai chegar e vai dizer, isso aqui passou do limite. E quando passa do limite, a gente aciona toda uma rede que tem que intervir, na prioridade que é o direito da criança. Muito bem. Então, aproveite aqui o nosso espaço, a nossa audiência nesta sexta-feira, para mais uma vez anunciar o evento. Então, a gente tem buscado conversar antes que o edital se feche, que é no dia 17 de junho, que é para estimular essas pessoas que fazem tantos trabalhos bons na comunidade, que pode se candidatar a conselheiro tutelar, que seja essa pessoa que vai agir em prol da comunidade, em prol da criança.
O edital está publicizado no site da Prefeitura, em CRAS, em CREAS, você encontra no Conselho da Criança, você também pode ligar e ter informações. Não é uma eleição obrigatória, então a gente tem estimulado a sociedade a votar, porque os conselheiros que hoje estão, foi a sociedade que escolheu, até o momento de avaliar, né, se eles desenvolveram um bom papel ou não, caso eles vão tentar a reeleição, mas que participe desse processo, porque o Conselho Tutelar ele age em qualquer classe social, em qualquer bairro a gente tem situação de violência. Ok, um abraço então, bom final de semana. Obrigada. Viu? Bom, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos porque afinal de contas estamos entrando no clima junino. Vamos encerrar o programa com música. Aguarde.